Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Oitavo episódio da série sobre os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. E neste vídeo eu irei comentar sobre como foi o desfile da Estação Primeira de Mangueira. Gente, a Mangueira fez um desfile com uma atmosfera muito boa, muito bacana, em que mexeu, de certo modo, com o público da Marquês de Sapucaí. Ou seja, o samba, em que no pré-carnaval foi justamente o destaque da safra de 2023, ele acabou funcionando na avenida e acabou contribuindo para embalar um bom desfile, um desfile bem gostoso da Estação Primeira de Mangueira, mesmo que a sua plástica não tenha sido das melhores. Mas foi um desfile assim, de chão, foi um desfile em que eu vi os componentes pulando, vibrando, com uma disposição assim, bem impressionante, como por exemplo, nessa ala das baianas, que até agora eu guardo essa imagem com muito carinho, porque para mim foi um belo resumo do que eu vi do desfile da Mangueira, em que os componentes estavam ali felizes em defender a sua escola. E que, juntamente com a boa apresentação em diversos quesitos, eu saí da Marquês de Sapucaí com a percepção de que a Mangueira brigaria pelo título. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas de qualquer forma a Mangueira foi a melhor escola do domingo, sem dúvidas alguma. Tanto que ela foi a melhor colocada justamente deste dia. Mas aí veio a segunda-feira e as 4 últimas a desfilar realmente se apresentaram de modo geral, de modo global, melhor que a Estação Primeira. Mas de qualquer forma, gente, realmente foi um belo desfile, um grande desfile da Verde Rosa. Agora falando de quesito a quesito, eu vou começar com os quesitos em que a Mangueira foi muito bem. E o primeiro deles foi bateria, que deu um show, gente. A bateria muito segura, bateria que foi bem na parte técnica e também na parte da ousadia, da criatividade, fazendo bossas paradinhas que nos remetia à musicalidade baiana. E bossas dentro do ritmo do samba, o que é importante, porque tem umas paradinhas aí que nem sempre são de acordo com o ritmo do samba enredo, mas essas não, eram de acordo com o ritmo do samba no momento correto e que sacudiram a Marquês de Sapucaí. E a nota não poderia ser outra, nota 10, como os 4 jurados deram. Parabéns aos mestres Taranta Neto e Rodrigo Explosão. Outro quesito que a Mangueira foi muito bem, obviamente, foi Samba Enredo, a obra que acabou se destacando no meio dessa safra de 2023. Um samba com características mais popular que acabou sendo abraçado pela comunidade do samba e principalmente pela comunidade da Estação Primeira de Mangueira, que, juntamente com a bateria, embalou um animado desfile da escola. E não é apenas isso, gente. Ele não foi apenas um samba animado, um samba explosivo. Ele, tecnicamente, é muito bem feito. É um samba muito correto. Ele, para mim, explica melhor o enredo da escola do que a própria sinopse dos carnavalescos. Ou seja, ele destrincha muito bem o enredo da Verde Rosa, que, na verdade, eram 2 enredos em um tema só. Era a musicalidade baiana com o destaque da mulher negra. Então eram 2 temas que se tornaram um só e o samba soube conduzir isso muito bem e a nota não poderia ser outra, senão nota 10. Evolução. A evolução da Mangueira foi muito bacana, muito boa, fluiu de uma forma assim bem bacana de se assistir ao desfile. Não teve aquele efeito sanfona de avança, para, avança, para, avança, para. Foi perfeita? Não, não foi perfeita. Inclusive teve um buraco formado bem na minha frente, ali na altura do módulo 4 dos jurados. Entretanto, no comparativo com as escolas que desfilaram no domingo,
a evolução da Mangueira foi bem superior, bem mais agradável de ser assistida. E daí, esse buraco aí, que foi uma coisa pontual, dá para a gente relevar, tá, gente? Por isso eu acho que a nota 10 ela foi merecida pela escola. Harmonia. Bom, em um desfile em que os componentes estão cantando a plenos pulmões, pulando, vibrando, a nota de harmonia não poderia ser outra senão nota 10, como ocorreu com 3 notas dos jurados. Teve um que descontou 1/10, mas foi referente a um desencontro em que ele percebeu que o carro de som embateria em determinado momento do desfile. Mas foi descartada, então a nota de harmonia no geral acabou sendo mesmo 10. E agora o quesito enredo, que é o último quesito que, para mim, eu tinha certeza, ou que eu acho que a Mangueira realmente merecia 10. Foi um quesito que foi muito bem apresentado pelos carnavalescos. Os símbolos utilizados, eles facilitaram o entendimento do enredo, que na verdade, como já falei, eram 2 temas em um só. Então, por esse motivo, o enredo merecia 10. E agora eu vou falar dos quesitos que a nota 10, para mim, não era tão garantida assim. E vou começar com fantasias, que os jurados deram nota 40, ou seja, a Mangueira gabaritou o quesito. Mas eu confesso que eu não dei 10 não, eu dei um 9.9. Fantasias que para mim foram corretas, e nada mais do que isso. Não teve nenhuma novidade, não teve assim nenhuma coisa assim que realmente se destacasse nas fantasias da Mangueira. Para mim, fantasias para passar na avenida, e algumas delas eu achei até simples demais. Então eu dei 9.9. Entretanto, aí eu vou abrir um parênteses. Entra a questão do enredo. O tema da Mangueira, como outros enredos, como por exemplo, enredos críticos sociais, como o da Beija-Flor, eles permitem uma certa margem na estética das escolas de samba, em que as escolas não precisam vir muito luxuosas ou apresentar desfiles ricos. Os desfiles podem ser, assim, digamos, de moda com uma plástica mais moderada, com uma plástica assim mais bruta. Não precisa ter a questão da exuberância. Esse tema da Mangueira, e aí novamente, como o da Beija-Flor, que vai ser o próximo vídeo, eles permitem justamente essa questão aí da plástica não ser tão bonita. E com isso, eu acho que favoreceu que a Mangueira gabaritasse o quesito fantasias. Como no quesito alegorias, em que ela não gabaritou, ela teve descontos de 3 jurados, mas esses descontos não foram devido à parte estética da escola, com exceção do tripé do trio elétrico. Mas aí também não tinha salvação, porque esse tripé é muito, muito, muito feio. Por mais que exista uma certa margem para uma estética não muito bonita, isso daí também já é muito exagerado, né? E voltando ao assunto, gente, a Mangueira não perdeu pontos por causa da estética de modo geral. Com exceção desse tripé, perdeu pontos assim por detalhes que os jurados anotaram. Como, por exemplo, o jurado do módulo 1, que tirou pontos porque a cantora Leci Brandão estava meio escondida nas esculturas do carro Abre-Alas. E no carro 2, o Resplendor do Destaque estava com as penas caídas. Ou seja, coisas assim que dá para relevar. Ele tirou pontos por tirar. O jurado do módulo 3, que já foi mais rigoroso, inclusive deu 9.7. Além de ter tirado pontos do tripé do trio elétrico, ele anotou a questão das traseiras dos carros 4 e 5 que não estavam bem carnavalizadas. Mas, novamente, não foram pelos carros assim serem mais simples, mas sim por algumas questões, não digo nem técnicas, mas pelo gosto pessoal aí dos jurados, na minha opinião.
tá, gente? Então era esse ponto que eu queria passar para vocês sobre essa questão de alguns enredos permitirem determinadas plásticas. E aí o pessoal espera que as notas sejam baixas e elas não são baixas, tá bom? Vamos lá, fecha parênteses, vamos ver alegoria por alegoria. Começando com o carro abre-alas, que eu considero um carro bonito e só, ele não causa impacto. Esse rosa aí tem um tom meio envelhecido, que eu confesso que não me agradou muito. E também senti falta de outros tons, né, de outras tonalidades de verde e de rosa para esse carro aí sobressair. Ele tem um pouco mais de vida, mas eu acho ele bonito. Carro 2, que eu confesso que não gostei, acho esse carro meio feio, não apenas pelas formas dele, mas também pela tendência a ser monocromático. Ele tem um destaque muito grande para o dourado e eu não sou fã de alegorias monocromáticas. Para mim, para você dar um destaque a uma cor só, tem que ser um carro assim bem diferenciado mesmo, para que essa cor acaba dando vida a essa alegoria. E não é o caso desse carro. Essa alegoria ela é mais interessante, ela é bonita, mas é poluída visualmente. E também traz elementos que já estamos cansados de ver na Sapucaí. Aí um tripé muito pequeno, que eu acho que deveria ter sido descontado pontos dele devido à sua forma, né, do seu tamanho ser muito aquém do restante do padrão das alegorias da Mangueira. O quarto carro, que quando foi apresentado na televisão, no RJTV, causou uma certa polêmica, né, porque o pessoal não gostou muito, mas considerando o conjunto alegórico apresentado pela escola no dia do desfile, foi uma das melhores, sem dúvidas alguma. E a meu ver, esse carro cresceu por ele ter recebido a iluminação solar. Ele acabou tendo um efeito bacana por ter desfilado de manhã. Aí o tripé do trio elétrico, que já falei, e que certamente entraria na lista das piores coisas que passaram no ano de 2023. E o quinto e último carro, que foi um carro apenas para encerrar desfile. Um carro assim, bem simples e com um estilo bem batido, que a gente já viu diversas vezes em algumas escolas encerrarem os seus desfiles, especialmente no grupo de acesso, gente. Um conjunto alegórico muito fraco da Mangueira, gente, muito fraco. Mas é aquilo que eu falei, né? Por causa do enredo, as notas tendem a ser mais benevolentes, pois a estética não é muito cobrada devido a esse tipo de tema. Mas faltou criatividade, não digo nem a questão de grana, porque desde que eu me conheço como ser humano, eu sei que a Mangueira passa dificuldades financeiras. Mas aí também faltou uma certa inspiração aí da dupla de carnavalescos. Bom, um outro quesito que a Mangueira teve consideráveis descontos dos jurados foi comissão de frente, que para mim era no máximo 9,8. Foi mais uma comissão de frente irregular desse carnaval, ou seja, estava dentro da média das escolas. Só que ela tinha um agravante, que foi o tripé, que para mim só serviu para a Mangueira perder pontos, porque era feio, de difícil leitura. Eu até agora não sei o que significa esse tripé. Os jurados também, pelo visto, não entenderam muito bem. Ele ocupava um bom espaço para a apresentação que era feita no chão, e aí os componentes tiveram que se apresentar perto da grade, o que fez a escola perder pontos. Ele não foi totalmente explorado pela escola, os jurados tiraram pontos referente a isso, né, já que ele tinha um tamanho assim de média a grande e acabou não sendo totalmente explorado. Ou seja, arrumaram um trambolho feio pra caramba para abrir o desfile da escola unicamente para perder pontos. Eu acho que essa apresentação aí que a Mangueira fez, que não teve nada demais, dava para ser feita perfeitamente no chão. E as notas até seriam melhores, porque
o que comprometeu mesmo o quesito comissão de frente, realmente, de fato, foi este tripé. E a apresentação, gente, como já falei, nada demais, passos, encenações que nós já vimos em outros carnavais. Bom, para fechar, casal de mestre-sala e porta-bandeira, que eu dei 10, mas eu imaginei que de repente os jurados poderiam implicar com a dança desse casal, que é conhecido como casal furacão, pois eles apresentam uma dança de muita intensidade. E aí, o que acontece? Eu curto esse tipo de dança porque nos remete àquelas apresentações antigas, lá dos anos 80, em que os casais se apresentavam em frente à bateria e tinham um fator vibração, emoção em suas danças. E essa apresentação do Casal da Mangueira me remeteu a essas apresentações antigas. Porém, os jurados, eles são meio conservadores nesse quesito e consideraram que esse excesso de intensidade acabou tirando a elegância da dança em alguns momentos, especialmente nas finalizações, que ficaram meio bruscas. E aí ocorreu um problema que eu confesso que eu não percebi ali no setor 10, nem eu e nem o jurado que também estava ali no setor 10, porque ele deu 10. Houve um desequilíbrio do mestre-sala, até pelo fato, da intensidade da dança. Se você está fazendo uma dança assim, de uma forma mais enérgica, então você parar o movimento é mais complicado. E os jurados pontuaram essa questão do desequilíbrio do mestre-sala em alguns momentos, tá? Mas de qualquer forma, eu achei uma grande apresentação do casal da Verde Rosa. Para mim, nota 10. E é isso, gente. Esses foram os meus comentários sobre o desfile da Estação 1ª de Mangueira, que fez um desfile muito gostoso em termos de chão, mas ficou devendo na parte estética. Tá legal? Valeu, abraços e até a próxima.